Alô amigos, alô brazucas, de volta aí para recordar mais um grande momento do futebol brasileiro. Na edição anterior, recordamos o bicampeonato conquistado pelo Internacional em 1975 e 1976. Grandes histórias do grande atacante Valdomiro Vaz Franco. Ele vai continuar com a gente, contando agora a história do tricampeonato em 1979, onde o Internacional venceu o Vasco da Gama e conquistou o campeonato de forma invicta. O Brasileiro de 1979 foi o último campeonato organizado pela Confederação Brasileira de Desportos, a CBD, que por pressão da FIFA se desmembrou para a atual Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. Usado como instrumento político pela ditadura militar, o torneio atingiu seu maior número de participantes, chegando ao ápice de 94 clubes. O campeonato começou com 80 clubes na disputa do título. Na primeira fase, eles foram divididos em 8 grupos, com jogos em turno único dentro de cada grupo. Neste ano, os representantes de Rio de Janeiro e São Paulo entrariam na competição apenas na segunda fase, sob a promessa de uma nova versão do torneio Rio e São Paulo, que sequer saiu do papel. Mas os clubes da Bahia, Minas Gerais, Pernambuco e Rio Grande do Sul armaram um protesto contra a CBD. Em meio a tanta confusão, Corinthians, Portuguesa, Santos e São Paulo abriram mão da disputa e seguiram jogando o Paulistão. Na segunda fase, os 44 times classificados da fase anterior juntaram-se a mais 12 times, 6 do Rio de Janeiro e 6 de São Paulo, e foram divididos em 7 grupos de 8. Os 2 primeiros de cada chave avançaram para a terceira fase, que teve os 14 classificados, mais Guarani e Palmeiras, campeão e vice da edição de 1978. Assim, os 16 clubes classificados foram divididos em 4 grupos, passando o primeiro colocado de cada chave para a semifinal. Nas semifinais, o Internacional passou pelo Palmeiras, vencendo por 3-2 no Morumbi e garantindo a vaga para a decisão, empatando em 1-1 no estádio Beira-Rio. O outro finalista seria o Vasco, que eliminou o Coritiba, empate em 1-1 na capital paranaense e vitória do time carioca por 2-1 no Maracanã. A grande final seria em 2 jogos. O primeiro embate aconteceu no Maracanã, vitória colorada por 2-0, gols de Chico Espina para o Inter. No Beira-Rio, no dia 23 de dezembro, o Colorado conquistaria o tricampeonato de forma invicta, vencendo o Vasco por 2-1. Gols de Jair e Falcão. Wilsinho descontou para a equipe carioca. O Internacional foi campeão invicto disputando 23 jogos, com 16 vitórias e 7 empates, marcando 40 gols e sofrendo 13. Os artilheiros da competição foram Roberto César do Cruzeiro e César do América do Rio de Janeiro, ambos marcando 12 gols. Valdomiro, agora falando de 1979, um campeonato invicto, um tricampeonato, e para começar essa nossa conversa, esse tricampeonato, é verdade, Valdomiro, começou com muita desconfiança do torcedor colorado? Foi. Muita desconfiança, por quê? Porque nós perdemos o campeonato gaúcho de 79. E aí chegou o seu Hino Andrade. E vou dizer assim para você, o Falcão teve problema de machucado. Eu não joguei o campeonato gaúcho, né? E então tu sabe que o time do Inter tinha uma jogada que era muito importante. Desde 69, né, a jogada pelo lado direito, né, onde eu ia o fundo do campo e coisa, era muito importante. Então nós perdemos aquela jogada e o Falcão também, que era, né, um fora de série. Mas vou dizer, nós perdemos o campeonato pro Grêmio, né? Fiquemos até em terceiro lugar. E eu voltei no Campeonato Brasileiro nesse jogo, que eu operei o joelho, tinha um problema, porque na época, para operar o joelho, o cara ficava 2 meses sem jogar, né? Tinha que botar coisa, não é como hoje, que vai ali, faz um furinho, já joga em 15 dias, 20 dias. Sim. Então eu fiquei quase 2 meses e meio, aí tive um problema na perna também. E eu voltei a jogar contra esse time que deu essa lesão pro Zé Rios, contra a Desportiva. Aí eu fiz um treino... Como é que foi essa história com o Zé Rios? Conta, relembra para nós. Foi o escanteio que eu bati,
E o Aham. Bira subiu, até o Bira fez o gol, subiu. E o Zé Rio subiu também. E o Bira bateu com a parte de trás da cabeça na frente do Zé Rios. Mas então ele caiu, quando caiu no chão, que a gente olhou, ele começou já a dar ataque Convulsão. epilético, né? Rachou toda a cabeça dele, rachou. E aí tinha Nossa. um doutor Amuratório, estava vendo o jogo, já chamaram ele, que para mim um dos grandes especialistas no Rio Grande do Sul, uma pessoa muito querida, que eu adoro mesmo o que ele fez. Aí já levaram o Zé Rio tinha 21 anos, e levaram o Zé Rio para ponto-socorro, ele operou, ele teve 4 operações. E praticamente hoje a cabeça do Zé Rios, a metade aqui, é de acrílico, né? Ele não joga mais futebol, está aposentado, né? Então, Sim. sempre telefona para mim, a esposa dele, né? Ele mesmo, até ele botou o nome do guri dele com o mesmo nome do meu filho, né? O segundo guri que eu tenho, filho, e que é Thales Vinícius Franco, o nome do... E o meu é Thales Vinícius Vaz Franco. Então, até hoje, eu sou avô, mais uma vez, ele ganhou, a esposa dele ganhou uma menina, eu tinha 2 netinhos, hoje, então, veio uma menina. Mas o Zé Rios, então, foi nesse lance, que o Bira não aconteceu nada, né? Que ele pegou a cabeça de trás, aqui assim, então, e o doutor Muratório, então, fez milagre mesmo. E aí o campeonato, o torcedor desconfiado desse time que havia sido o terceiro lugar no Campeonato Gaúcho, perdido o título aí para o Grêmio, e começou o Campeonato Brasileiro empatando. Aí a desconfiança aumentou do trabalho realizado pelo Enio Andrade? Não desconfiou por quê? Porque foi o time que aí não estava jogando nem eu, nem o Falcão, né? E o nosso time era bem armado, né? Nós tínhamos uma defesa muito boa, um goleiro que era muito bom, um goleiro de seleção, que um dos grandes goleiros que o Internacional teve, Benítez, né? Que joguemos contra na seleção brasileira contra a seleção do Paraguai, no Maracanã, ele fechou o gol. Esse jogo foi 0-0, o estádio do Maracanã lotado, 7. Aí tá, a gente cumprimentou depois do jogo, coisa e tudo. Aí, a cabo de 5 dias, ele estava sendo contratado pelo Internacional. Então, o seu Arnaldo Balvê foi ao Paraguai e contratou o Benítez. Mas nós tínhamos uma defesa muito boa, né? O Cláudio Mineiro, o Mauro Pastor, o Mauro Galvão, o João Carlos, o meio de campo bom. Mas só porque não estava jogando, né? O Falcão, eu não estava jogando. E nós perdemos o Campeonato Gaúcho. A torcida estava preocupada, né? Porque você sabe que o Campeonato Gaúcho, na época, era muito importante, né? Eu acho que é importante até hoje. Você mandar na sua casa é muito importante. Eu sempre digo Sim. que eu aprendi. Primeiro, vamos mandar na nossa casa, né? Vamos mandar na nossa casa. Depois nós vamos mandar fora do Rio Grande do Sul. Então, já antes, eu treinei uns dias, aí o senhor Enio Andrade, como viu eu treinando, já queria já que eu jogava, né? E por sinal, o médico que me tratou era gremista, né? Eu fui operado no hospital Moinho de Ventos e o doutor Mickenberg, fora de série, né? Um médico. E aí ele não me liberou, né, para me jogar já. Aí, quando ele me liberou para me jogar contra a Desportiva, né, e esse jogo nós ganhamos de 4-0. Veja, foi uma goleada. Aí já voltou eu, voltou o Sim. Falcão, 4-0. Aí, depois em Curitiba, nós jogamos em Curitiba, contra o Curitiba, nós ganhamos 2-1, parece, e eu fiz um gol. E aí foi aí o jogo importante para nós contra a Inter de Limeira, até o escuro estava jogando na Inter de Limeira. Tinha um time muito bom,
E ganhamos 1-0, o Marcelo cruzou uma bola, eu entrei e fiz o gol de cabeça. E aí já vi outros jogos, né? E veio aquele jogo contra o Cruzeiro em Minas. E esse jogo, então, eu forcei muito e me deu um estiramento na perna, porque eu forcei muito uma perna, e a outra não forcei muito, porque era a perna que era operada. E aí Sim. eu cheguei para o seu Hernandário, o seu Balvê, os jogadores todos, né? Falei para mim, ó, Valdomiro, tem que jogar nem que seja 45 minutos. Eu digo, tá, eu vou, 45 minutos, que eu puder fazer em 45 minutos, tá bom. Né? Eu não sei se era se o pessoal acreditava muito, né, em mim, o seu Balver, o seu Andrade. E quando eu saí do hospital, tu vê que troço gozado. O tio do Marcelo, que era que era o presidente, o seu Marcelo Feijó, que era o presidente, o doutor Marcelo Feijó, e o seu Balver foram no hospital e chegaram para mim e falaram: Bah, Valdomiro, agora como é que nós vamos contratar um ponto? Eu digo: não, não precisa contratar um ponto direito. Pode deixar aqui, eu vou voltar e nós vamos ser campeão. Aí ele chegou para mim no hospital. Se nós for campeão brasileiro, eu vou te dar um cheque meu para ti de 100 mil. Pô, na época era dinheiro, né? Pô, Pô, se era dinheiro, bah, eu digo, tá legal, hein? que E, bicho, hein? bah, e a palavra, né? E são pessoas que, né? Por isso que, às vezes eu digo internacional, né? Como agora o Marcelo, o outro presidente que entrar, que tá, e o seu Balvê, né? São pessoas que a palavra era muito importante. Vê que eu estava na seleção brasileira, disputando a Copa do Mundo, eu estava sem contrato. Aí eu peguei o contrato, fui lá no Beira-Rio, assinei o contrato em branco e falei para o doutor Marcelo Feijó e falei, ó, eu quero isso, está aqui assinado, você só preenche. Pronto, né? Era assim. E aí no jogo contra o Cruzeiro em Minas, eu entrei, aí o primeiro lance, né? Foi o Bira que fez o primeiro gol. Aí o lance, o Falcão, que eu toquei, o Falcão fez o segundo. Aí o Cruzeiro foi lá, fez 2-1. Aí nesse lance aí o zagueiro, o Batista pegou a bola, lançou na área. Eu fiz que corri na área para pegar a bola e fiquei parado. E o zagueiro do Cruzeiro cabeceou, a bola caiu no meu pé. Vê que eu não podia bater com o pé direito. Esse lance. Eu Sim. tenho, até agora, eu puxei a bola pelo lado esquerdo e bati com o pé esquerdo e fiz o terceiro gol. 3-1 terminou o primeiro gol, primeiro tempo. Aí cheguei no vestiário, aí eu falei, eu não aguento mais. Aí entrou o Chico, né, que foi outro cara que a gente também, né, foi um cara que a gente também assumiu, fora de série também. E o Chico entrou. E a gente tava ali no banco torcendo e vai, aí o Cruzeiro pô em cima e coisa. Aí o Cruzeiro foi lá, fez 3-2. E aí terminou o jogo 3-2 para nós. Aí veio aquele jogo contra o Palmeiras, né? Em Porto Pois é. Alegre, 1-1, né? 1-1 em Porto Alegre, e depois lá no Morumbi, 3-2 o Falcão, né? Fazendo, o Jair fazendo o primeiro gol, o Tele Santana, né? Onde botava que o um guri lá do Palmeiras era melhor do que o Mococa? Falcão, né? Não me lembro o nome do. E aí Mococa. o Falcão foi lá, fez 2 gols, né? É o Mococa, é isso mesmo? Se o Mococa era melhor do que o Falcão, mas não tenha nada, né? E fomos lá 3-2. O Falcão aquele dia acabou com o jogo. E depois nós fomos para o Rio, né? Jogar contra o Vasco. Primeiro jogo lá no Rio. E aí eu não pude jogar, nem eu, nem o Falcão. E nós Pois fomos é, pois juntos é. lá, né? Zé, mas Aí qual foi o jogou, no meu sentimento? lugar, jogou o Chico. E no lugar. Mas qual foi o sentimento de não poder jogar a primeira partida da decisão? Ah, o sentimento foi grande, né? Tanto foi eu como o Falcão. Por quê? Porque eu não podia jogar. A minha perna estava, né? Para não forçar. Porque nós falamos, né? E o Falcão tinha recebido o terceiro cartão amarelo. Então, falando, se nós perder aqui no Rio de 1-0, nós sabia que lá no Beira-Rio nós recuperava.
né? Porque daí, né? Aí entrou o Valdir Lima, que veio de São Paulo de Rio Grande, e o Chico Espíndola entrou no meu lugar. E nós fomos, eu e o Falcão fomos por Rio. Eu fazia tratamento no hotel, tudo, e fomos lá, terminou o primeiro tempo, nós fomos vestiário, que nós era muito, sim, não tinha ar-condicionado, e nós ajudando a banar os jogadores com as toalhas, incentivando eles, coisa e tudo. E o Chico, aquele dia, acabou com o jogo, fez 2 gols. Aí nós, Mas aí tá morto a coisa, né? você viajou para o Rio como dúvida. Você poderia jogar ou não? Foi descartado? Foi Não, apenas para. aí o Soeno Andrade falou que eu ia fazer um teste ainda por causa da imprensa, né? Sim, Mas sim, O Falcão já estava descartado, porque ele levou o terceiro cartão amarelo, que eu ia fazer um sim. teste, mas não, eu não podia jogar. Não podia jogar mesmo. Se eu jogasse, aí ia piorar e eu não podia jogar aqui no Beira-Rio. Né? O segundo jogo, que era importante para nós, né? E aí o Chico entrou e nós falamos até, a gente falou, Chico, hoje é o teu dia, hoje tu vai te consagrar, né? E graças a Deus, né? Até hoje, quando a Sagrou. gente se encontra, né? E ele foi lá e 2 lançamentos que deram para ele foi lá e fez os gols. E aí nós fomos para o Beira-Rio e aí foi até, né? 2-0 para nós. Até nesse teve um lance de que eu bati uma falta, que a bola pegou na trave e correu por trás do Leão, né? No segundo tempo. E o que o Leão sabia que eu batia por cima da barreira. Mas daí eu ouvi ele correr pro lado, por cima da barreira. E aí eu bati no canto dele. Até esse lance eu tenho também. Eu bati no canto dele, a bola pegou na trave. Eu não sei como é que não entrou. Pegou na trave e correu por trás dele e saiu lá do outro lado. E aí aquele jogo até eu fiz questão, né? Falei com o senhor Andrade, que era justo, né? E quando faltava 15 minutos para terminar o jogo, ou 20, uma coisa assim, eu pedi para sair. E aí entrou o Chico, né? O Chico entrou no meu lugar, porque era justo, né? Ele entrar e jogar também a final, né? Ele Sim. praticamente foi lá no Maracanã e ajudou nós a ser campeão brasileiro invicto. Então, isso aí, e ver que a gente tinha até isso aí com os jogadores, a gente não tinha, né? Essa amizade era muito grande, né? Então, eu digo para ti que os times que eu joguei no Inter, desde 69 até 80, né? Depois que eu voltei, saí 2 anos, e voltei em 82, aí fui campeão gaúcho novamente. Mas graças a Deus, até hoje, né? Todos os jogadores têm um carinho comigo, Falcão, todos eles, graças a Deus, né? Que sempre nós tínhamos a caixinha, né? E eu era o presidente da caixinha, sempre fui o presidente. O cara chegou atrasado, né? Então já sabia que era multado. Então não tinha nem conversa comigo, né? E a gente era tão assim, tinha tão amizade, que na época a gente ia jogar em São Paulo, tinha o direito de arena, né? Que a gente ganhava, e aqueles jogadores que ficavam em Porto Alegre, e também a gente também repartia o dinheiro com eles. Então, a gente sempre pensava, né, no bem-estar de todo mundo. A gente queria era agregar. Então, eu sempre tenho uma paixão, que eu sempre digo comigo, que são 2 treinadores que treinou o Inter, que foram tricampeão brasileiro e não treinaram a seleção brasileira. Isso aí é uma coisa que eu guardo por causa do quê? Porque para te ver que o futebol gaúcho, né, não era tão respeitado. Porque 2 treinadores que foram tricampeão brasileiro, não é verdade? Tinham que ter uma oportunidade de treinar a seleção brasileira. Verdade. E falando nisso, a importância do Enio Andrade nesta conquista. Foi importante. O senhor Andrade, ele, para mim, o senhor Rubens Minelli, foram um dos grandes treinadores que eu peguei, um dos grandes treinadores do futebol brasileiro. Por quê? Porque são treinador
que sabe conversar, sabe colocar o time dentro do campo. Bom, o seu Minelli chegava para nós no vestiário, às vezes na palestra, né, que o nosso time não era de mudar, né, trocava às vezes um ou outro. Ele chegava para nós e falava, ó, vocês sabem o que tem que fazer dentro do campo, né, e pronto. E a gente sabia mesmo que tinha que falar. Ele era um treinador muito de falar para a gente, conversar, né? E igual o senhor Inandade. O senhor Inandade era um treinador que deixava a gente à vontade, jogar para frente, né? Ele não gostava que pegava a bola, jogar para trás. Não, ele gostava que jogar para frente. Eu sempre falava, né, o meio de campo, né, os atacantes, a defesa, sempre olhar para frente, não olhar para trás, né? Olhar sempre para frente, né? Os lateral, cobertura certinho, tudo, o zagueiro. Vê que a nossa sobra em 76, 75 era o Figueroa, né? Figueroa era o último homem lá da sobra, né? Então, e o seu Enio e o seu Rubens Minelli são treinadores que hoje, né? Hoje tem, porque hoje, sei lá, o futebol tá tão difícil que os jogadores não têm a consciência de chegar e falar, não, eu vou jogar para frente, eu não vou pegar a bola lá na área e devolver lá para trás de novo. Não é verdade? Isso Sim. aí tu veja nos jogos, não é verdade, né? Os caras chegam lá, ali eu sempre falava para nós, Xena Andrade, Rubens Minelli, Dino Sani, sempre falava aqui, ó, aqui dessa risca, dessa meia-lua aqui, da grande área, chuta em gol, né? E hoje tu não vê isso aí. Hoje os caras querem levar a bola lá dentro da área, né? Então eu sempre falo, né, que eles sempre falavam para a gente olhar para frente, não olhar para trás. O que está lá atrás não interessa para nós. Nós queremos o que está lá na frente, que é aquela a três balizas, né? Aquela ali que a gente tem que olhar. Valdomiro, para encerrar esse nosso papo, esse papo maravilhoso, falando do tricampeonato colorado, tricampeonato brasileiro de 75, 76, 79, eu vou escalar o time de 79 e quero que você defina ele em uma frase. Benítez, João Carlos, Mauro Pastor, Mauro Galvão e Cláudio Mineiro, Batista, Falcão e Jair, Valdomiro, Bira e Mário Sérgio. O técnico Enio Andrade. Em que time? Defina esse time em uma frase, Valdomiro. Puxa vida. Ah, é difícil. Vou dizer assim, ninguém vai ser tricampeão brasileiro invicto. Só esse time aí conseguiu. Boa. Certo? Muito bom. Conversamos com Valdomiro Vaz Franco, grande craque colorado na história do Internacional, tricampeão brasileiro pelo Inter em 75, 76 e 79. Valdomiro, um grande abraço, um Feliz Natal e um feliz 2021. Bem, eu agradeço a oportunidade de poder conversar contigo e dizer também um grande abraço para você, para sua família e para nossa torcida internacional. Um Feliz Natal para todo mundo, o povo do Rio Grande do Sul, né, que abençoe. E se Deus quiser, nós vamos voltar novamente a ver o nosso time jogar. Se Deus quiser. Se esse ano a gente não conseguir ser campeão, mas eu tenho certeza que uma vaga na Libertadores nós vamos conseguir. E o ano que vem, se Deus quiser, nós vamos estar preparados para nós conquistar aquele título que todo mundo quer, que espera, que é ser campeão brasileiro novamente. Um grande abraço para você. E ele mesmo recebe a devolução. Colocação dos quatro jogadores, só um momentinho. Voltou, fica. E aí,
Você curtiu as grandes histórias contadas pelo Valdomiro Vaz Franco? Então não deixe de curtir e também de se inscrever no Brazuca Esporte Clube. Até a próxima!